Estamos ao vivo para te ajudar a entender um pouco mais desse mundo dos hormônios anabólicos androgênicos. Esse assunto de hoje que nós vamos comentar, tem muita relevância para você menino, para você menina, que é qual que vai ser a hora certa, como eu vou saber que é a hora certa de usar algum hormônio anabólico androgênico, o famoso esteroide anabolizante. Então esse assunto ele faz sentido para algum amigo, para alguma amiga. Existe um aviãozinho aqui. Dispara para ele e fala: olha, assiste esse conteúdo, que esse conteúdo ele é muito importante para que você entenda perfeitamente na visão médica, baseada em evidência científica e também baseada em meus mais quase agora 4.000 pacientes atendidos nesse sentido de tratamento hormonal. Então já dispara o aviãozinho para seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar, para a gente desmistificar muita coisa aqui, obviamente não fazendo apologia e também não demonizando esses medicamentos que não passam de medicamentos. Todo medicamento tem um porquê que a gente usa e é isso que a gente vai comentar, o porquê que a gente não usa, colaterais, interações medicamentosas, aquisição, a procedência da aquisição. Então vamos comentar tudo isso nessa live e no final a gente abre aí para as perguntas, para eu estar falando, conversando e explicando ao vivo aqui o seu caso referente a hormônios. Pessoal, vou introduzindo, até porque o pessoal vai entrando aqui aos poucos, essa live também vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, só que eu já vou introduzindo o assunto. Pessoal, veja bem, é muito comum que o paciente, e esse paciente que ele é usuário ou o paciente que ele deseja utilizar, eu estou falando paciente porque uma hora ou outra ele vai procurar um médico para abordar essas questões. Esse paciente, ele é um paciente que ele tem algumas peculiaridades. Ele é um paciente atípico, que é muito importante que nós, como profissionais da saúde, seja médicos, seja profissionais não médicos, como por exemplo um nutricionista, um profissional de educação física, um biomédico, um fisioterapeuta, um nutricionista, dentre outras profissões que lidam diretamente com saúde, é muito importante que a gente entenda que esse paciente ele tem suas peculiaridades. Assim como existe a ginecologia, que vai tratar o atendimento da mulher, assim como existe a pediatria, que vai tratar o atendimento da criança e até mesmo do adolescente, a geriatria, que vai tratar do idoso, existe a necessidade da gente comentar a necessidade da individualização desse tratamento desse usuário. Esse usuário de esteroide, que ele não é um paciente nada fácil. Ele é um paciente, que eu te falo da minha experiência, ele é um paciente que ele não é nada fácil. Ele é um paciente que, primeiro, ele já chega para você muito bem informado. Esse paciente, ele já sabe praticamente tudo o que ele quer utilizar e o que você vai falar. Porém, ele sabe totalmente desorganizado e ele sabe de forma geral que aquela generalização talvez não se aplica à realidade dele e à necessidade dele. Esse paciente ele é muito fuçador. Tudo que ele escuta, ele quer saber mais, ele procura várias referências, ele escuta muita coisa, então cria na cabeça dele muitos pré-conceitos, que são conceitos formados antes desses conceitos realmente que fossem consolidados. Esse paciente, quando ele aborda, se ele já é um usuário, a história é a seguinte: esse paciente ele começa a fazer, a treinar, por exemplo, procura uma atividade física, por exemplo, como a musculação, normalmente, quase 100% das vezes, para um objetivo estético, para um paciente que gostaria de ganhar massa muscular e ou perder o percentual de gordura. Ali ele passa a ter contato com um amigo que já está utilizando algum hormônio, ele passa a ter contato com alguém que sabe onde compra, e hoje é mais fácil do que comprar uma pizza. Olha só, hoje em dia quando você entra no Instagram, existe sempre assim, alguma coisa Labs, outra coisa Labs, XPTO Labs, que são laboratórios undergrounds, laboratórios de baixa procedência, que a gente não tem a confiabilidade. Isso normalmente é feito em fundo de quintal, porque para a gente formar o esteroide não tem muito segredo,
é juntar o soluto com o solvente. Isso é feito nas mais péssimas condições, em fundo de quintal, apartamento alugado, clandestino. Então, você entra em contato, né, com esses, nesse contato, normalmente do WhatsApp, pede a tabela, lá ele vai te mandar a tabela de todos aqueles esteroides que ele tem disponível, chega por correio, só fazer um depósito na conta de um laranja, porém, esse vai ser o caminho que ele é mais feito, né, pelos usuários. Passa a ter contato, descobre um contato, começa a utilização normalmente, né, porque alguém falou ou porque ele viu na internet totalmente bagunçado, começa a utilização, tem um resultado, fica todo feliz, aí, por exemplo, ele vai e tem, por exemplo, algum colateral. Se ele tem algum colateral, ele já preocupa. Por exemplo, ele teve uma ginecomastia, ele teve um aparecimento de espinhas, uma queda de cabelo, ou ele está sentindo uma palpitação, enfim, dentre os vários colaterais que o esteroide pode causar, ele já pergunta para o amigo, cara, como é que eu resolvo isso? Meu amigo, como é que eu melhoro essa dor, né, que ele está sentindo? Como é que eu melhoro essa queda de cabelo? O amigo fala também da cabeça dele ou da experiência dele, o que deu certo, né, e dá essa dica de comprar algum medicamento. Ele faz, não dá certo, ele já procura na internet, pergunta pro Dr. Google, aí sim que ele vai e procura um médico que no conceito dele, na concepção dele, seja especializado nessa área. Quando ele chega dentro do consultório médico, esse médico, às vezes, vestido daquele tradicionalismo médico de que bomba mata, bomba faz mal, bomba é isso, bomba é aquilo, já chega com os dois pés no peito dele. E sendo que esse cara, muitas das vezes, ele já pagou no particular, ou seja, né, teoricamente, ele precisaria de uma maior atenção e uma maior abordagem, um maior acolhimento referente a essa utilização que ele fez e que deu ruim. Só que ele não é acolhido. Então surge, né, no momento atual, médicos como, por exemplo, as atitudes que eu faço, de passar aqui informação todos os dias, se posicionar todos os dias, de que esse hormônio ele não passa de um medicamento que ele tem. Por que a gente usa, por que a gente não usa, colaterais, interações medicamentosas, a procedência certa, onde que a gente compra, qual a dosagem específica, se é necessário estar utilizando, dentre outras características em relação ao hormonal, a essa parte hormonal. Obviamente não fazendo apologia, obviamente não demonizando esse tipo de substância. Então esse cara, normalmente ele tem esse trâmite. Só que também a gente não pode descartar que também existem pessoas que estão ponderando a utilizar. Poxa, meu amigo falou, mas eu tô com medo. Eu gostaria de utilizar, mas eu não me alimentei de tanta informação para que eu dê um passo a mais. Então esse vai ser o assunto para você. Você que está interessado, teria um interesse em utilizar, vamos falar a verdade como ela é. A primeira coisa que eu quero que você entenda que não existe uma hora certa de utilizar o esteroide. Até porque o esteroide, na grande maioria das vezes, você não precisa. Entenda o seguinte, meus amigos, querer não é poder. E principalmente, dentro de um consultório médico, é muito desagradável quando o paciente ele acha que o consultório médico é como se fosse uma gôndola de supermercado. Do tipo, eu estou aqui para você me prescrever uma testosterona. Opa, calma aí. A gente está rasgando todo o nosso diploma de 6 anos, né, de graduação, mais alguns anos de especialidade, mais outros vários anos de experiência prática, sendo que o cara está fazendo isso como se fosse uma gôndola de supermercado. Estou aqui para você me passar isso. E muitas vezes o cara acha ruim se a gente contesta. Então, por isso que a nossa postura é sempre acolher e instruir esse cara da melhor forma. Esse cara, como eu já falei, ele chega muito bem informado pra gente. E esse cara, ele já sabe muito e é nosso dever desconstruir muita coisa. Como eu falei, não existe uma hora certa e querer não é poder, porque o cara, ele está normal, só que ele gostaria de estar utilizando. E vou ser bem franco, o seu lugar é aqui nessa live mesmo.
Porque eu entendo essa live realmente é acolher. Eu sei que você quer utilizar, por exemplo, uma testosterona para ficar grandão, para ter uma hipertrofia muscular. Sim, eu vivo esse meio, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então a minha ideia aqui com você é destrinchar isso de uma maneira voltada às evidências científicas, voltada à minha experiência profissional e também à minha experiência pessoal, tendo o caráter de reciprocidade. Eu entendo como que você pensa, porém eu gostaria que você entendesse como que se dá esse cálculo da hora certa da utilização. A primeira coisa, né, que a gente tem que entender é por que existe esteroide anabolizante. Por que existe? Porque eu acho muito feio um cara grandão na rua, um cara bombadão. Por que existe isso? A primeira coisa é entender que o esteroide anabólico androgênico, e isso é o nome correto, quando eu falo esteroide, é uma molécula derivada da molécula do colesterol, então não tem nada de palavrão nisso, que tem uma característica anabólica, ou seja, de ganho de massa muscular, e uma característica androgênica, que está relacionado ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos, como crescimento de pelos ou queda de cabelo, aumento de oleosidade da pele, aparecimento de espinhas, engrossamento de voz, desenvolvimento da genitália masculina, crescimento de próstata, entre outras funções. Então lá atrás, na década de 30, a testosterona, que é o hormônio que eu produzo como homem lá no meu testículo e você como mulher também produz, via de regra, ou no seu ovário ou na suprarrenal, ou tem uma conversão periférica, a testosterona foi a primeira molécula a ser sintetizada. Só que essa molécula é preciosa, tem várias funções no nosso corpo. Só que a testosterona ela tem um nível muito alto, androgênico, como eu falei, de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Que, como eu já adiantei, os medicamentos, os esteroides anabólicos androgênicos como medicamentos, não foram criados para você ficar bonitão, fortão, gostosão, seco, trincado. Não foram criados para isso. Isso é o que a gente chama de tratamento off-label. Off-label é o tratamento que não é para aquela função principal, que é o tratamento, por exemplo, de deficiências androgênicas, o tratamento de caquexia, que é a perda de massa muscular. Para isso que foi criado, dentre outras patologias e outras condições patológicas. Foi passando os anos e foi sentindo necessidade de se criar substâncias que mexessem nesse padrão anabólico e mexessem nesse padrão androgênico. Lógico, eu quero uma substância, por exemplo, para usar numa criança, como, por exemplo, é utilizado a oxandrolona, a gente utiliza em criança. Então, eu não quero virilizar essa criança. Eu quero utilizar agora essa oxandrolona de forma oral para facilitar a administração, para usar em mulheres, porque essa mulher ela sofreu uma grande queimadura e ela está tendo um estado hipercatabólico. Então, eu tenho que fazer com que essa mulher, pelo menos, não perca mais massa muscular e tenha um efeito, não digo tanto anabólico, porque não está tendo uma sinalização, mas um efeito anticatabólico. Perdeu massa, perde metabolismo, bagunça tudo da parte hormonal. Então foi sentindo a necessidade. Só que aí, lá atrás, as pessoas começaram a entender que essas substâncias davam ganho de massa muscular. E como eu já comentei em vários vídeos, massa muscular é uma coisa boa, nos dá autonomia, nos dá força, me dá condição de levantar aqui e ir ao banheiro, mas também para o homem o desenvolvimento de massa muscular tem a ver com virilidade, masculinidade, aquele homem mais forte, aquele homem que vence todos para ficar com a fêmea. Então tem uma questão instintiva aí. E a testosterona, além das funções, por exemplo, biológicas, ela tem uma função social, dá uma autoestima maior para o homem. Então, quem quer utilizar isso, né? Então, como eu já falei, eu entendo você. Eu sei que você quer utilizar a testosterona, por exemplo, ou qualquer outro esteroide, para ter uma hipertrofia, para atuar na libido, para te deixar com essa maior virilidade. Só que a gente tem que saber a hora certa de utilizar. Então, como, voltando aqui ao nosso assunto histórico, essas substâncias elas foram criadas para esses fins e as pessoas começaram a utilizar. Assim como a pessoa utiliza, por exemplo, um Dramin para dormir,
Assim como ela utiliza, por exemplo, algum antidepressivo para tratamento de ejaculação precoce, entende? Então essas funções que não eram para ser, mas acaba sendo, o tadalafil, o sildenafil para disfunção erétil, sendo que lá atrás eram medicamentos para angina, enfim, então as pessoas começaram a utilizar. Eu quero que você entenda que eu quero que você se pergunte, vamos fazer sempre o método dedutivo. O que é o método dedutivo de Descartes? Vamos pensar sempre do geral para o particular. Primeira coisa, você precisa de utilizar algum esteroide anabólico? Sim ou não? Doutor Jorge, o que seria precisar? Te conto. Quando você chega no médico, o médico, existem algumas etapas da consulta médica. Para quem, claro, você mais cedo ou mais tarde consultou com o médico, mas talvez você não entende qual que é a lógica de uma consulta médica. Quando você chega e senta na frente do médico, você expõe para ele o que a gente chama de queixa. Você queixa de alguma coisa. Doutor Jorge, eu estou sentindo isso. Doutor Jorge, eu gostaria de melhorar aquilo. Doutor Jorge, eu estou com uma dor aqui. Enfim, você vai expor uma queixa para ele. E já viu que o médico ele sempre te faz um tanto de pergunta? Quando começou? E melhora com alguma coisa? Piora com alguma coisa? Como é que é? Me aponta aí. Irradia? Dói aqui? Quando você faz isso, piora? Aí ele começa também a perguntar a respeito da família, para ver se tem alguma relação familiar. Ele pergunta outras coisas para ver se tem alguma outra relação, por exemplo, psicológica. Então ele faz um tanto de pergunta. Porque quando ele está perguntando, ele está criando na cabeça dele algumas hipóteses. Eu acho que esse seu Joãozinho, ele tá com um problema de próstata. Eu acho que ele tá com isso. Ou eu acho que ele tá com uma condição chamada de hipogonadismo. Eu acho que ele tá com esse problema. Então a gente começa a matutar. Pode ser que, às vezes, só nessas perguntas, a gente já fecha um diagnóstico na cabeça. E não precisa perguntar nada. Como, na grande maioria das vezes, a gente vai precisar de confirmar isso. Do tipo, cara, eu tô com quase certeza que ele tá com isso. Só que eu vou ter que mandar pro laboratório para dosar, para ver o quanto que tem no sangue dele, para ver se eu confirmei a minha hipótese. E aí a gente manda a pessoa pro laboratório. Quando a gente manda pro laboratório, o laboratório dosa, a gente confirma a nossa hipótese e fala, bingo, era isso. Então, quando a gente confirma, fecha o diagnóstico, a gente começa um tratamento. Obviamente tem estratégias da gente começar o tratamento. E assim que se dá uma consulta médica. Sempre não é do querer, é do que a pessoa precisa. Até porque o médico é o principal interessado na melhora da pessoa. Quando a pessoa senta na minha frente e fala que quer ficar mais forte, para mim, eu quero que ela vire o Ronnie Coleman. É mais interessante para mim, porque eu vou deixar ela mais feliz, eu vou ter mais resultado, obviamente eu tenho uma maior repercussão do meu trabalho, porém a gente coloca sempre a saúde em jogo, a saúde em primeiro plano, entende? Mas voltando ao nosso raciocínio, quando, como eu já falei, a queixa ela sempre parte do paciente e o médico define o que ela vai precisar. E existem queixas que a gente fala de queixas de deficiência androgênica, queixas basicamente de deficiência de testosterona. Do tipo, Doutor Jorge, a minha libido, tá horrível, o pau não sobe mais também, tô com disfunção erétil, tô broxando. Tá vendo, eu tinha muita massa muscular, mas de repente tô perdendo. Tô mudando a minha composição, perdendo músculo, ganhando gordura, principalmente gordura abdominal. Quando eu acordo, nossa, é uma preguiça. Custo pegar no tranco. Eu tô tendo perda de memória. Sabe aquela memória, o cara acabou de falar comigo aqui, eu tô esquecendo. Eu tô ficando improdutivo. Eu tô olhando minha mulher, não tô com desejo nela. Eu tô com desmotivação. Nem sexo eu penso mais. A minha estabilidade de humor, ela tá ocorrendo direto. Eu tô oscilando. Cara, ninguém me falou nada, mas eu tô ficando triste. E agora eu tô feliz. E agora eu tô estressado, eu tô oscilando. Isso são queixas que a gente chama de queixa relacionadas ao hipogonadismo. Claro que só do paciente falar isso pode ser 1000 coisas. Mas a gente vai criar na nossa cabeça que talvez, e seja muito provável,
que ele esteja com deficiência de testosterona, que é o que a gente chama de hipogonadismo. Como eu falei, no homem, a testosterona é produzida lá nos cocos dele, lá no testículo. Então, se ele está com... E o testículo a gente chama de gônada. Então, se ele está com hipogonadismo, é a baixa função da gônada. O nome já diz tudo. E aí a gente manda para o laboratório. E existe um exame chamado testosterona. Existem várias formas de a gente pedir testosterona. Basicamente, a gente pede o exame de testosterona total. Só que também a gente pede a testosterona livre. Doutor Jorge, o que é essa tal de testosterona total? É a somatória de 3 tipos de testosterona. A testosterona, lembra que a testosterona, como eu falei, ela é um esteroide. Ela é derivada do colesterol. Você acha que o colesterol, sendo a testosterona derivada do colesterol, você acha que ela tem uma característica de carboidrato, ela tem uma característica de proteína ou ela tem uma característica de gordura, de lipídio? Ela tem uma característica de lipídio. Sabe quando você joga e o seu sangue, ele tem uma característica de gordura? Não. Ele tem uma característica de proteína? Sim, tem uma fase proteica, mas a gente tem que lembrar que o plasma, ele é líquido, então ele tem uma característica ali hídrica. Se o sangue tem uma característica hídrica de água, quando você joga o óleo na água, o que ele faz? Ele dissolve? Ele não dissolve. Então entenda que a testosterona não sabe nadar. Ela precisa de alguns carreadores para carregar ela. Taxistas. Um deles é o que a gente chama de SHBG, globulina ligadora de hormônios sexuais, produzida lá no seu fígado. Outro carreador da testosterona é uma outra proteína produzida no fígado, chamado albumina. Então, por exemplo, você está com problema de fígado, pode ser que você fique com deficiência de testosterona. A albumina, não necessariamente tem no ovo, a gente produz albumina também. E existe a fração livre, a fração que está ali no seu plasma, a fração que está livre ali mesmo, ainda que ela não sabe nadar, mas fica um pouco livre ali. E essa livre, ela fica com a possibilidade de ligar no receptor androgênico. Todo hormônio, ele faz como se fosse uma brincadeirinha de chave e fechadura. Existe um hormônio que ele é uma chave, ele liga na fechadura, que é o receptor, né? No caso, a testosterona tem um receptor androgênico que fica lá dentro das suas células, ou né, ali tanto no citoplasma ou também nuclear, liga nesse receptor androgênico para desempenhar essas funções todas que eu falei lá atrás. Libido, estabilização de humor, ganho de massa muscular, manutenção da massa óssea, atua sobre a cognição, atua sobre a virilização, entende? Então, a testosterona ela tem essas várias funções. Então, a testosterona livre, ela é a que tem a possibilidade de ligar nesse receptor androgênico. Então, quanto mais livre, teoricamente, melhor. Então a gente manda o sujeito para o laboratório. Lá para o laboratório, normalmente, por que a gente dosa em jejum? Porque a testosterona, os níveis de testosterona podem variar, variam com muitas coisas. Durante o dia varia, lembra que você tem um pico de testosterona, por isso esse é um dos motivos que você acorda de ereção. É por isso que normalmente de manhã os homens têm uma vontade maior de ter sexo. Entendeu? Então, de manhã, por causa desse pico, né, que normalmente gira em torno aí de 8 a 11 da manhã, a gente costuma dosar a testosterona. E, como eu já adiantei, vários fatores podem interferir nessa dosagem de testosterona, como estado nutricional, se o indivíduo comeu, normalmente vai baixar os níveis de testosterona, então isso tudo pode acontecer. Você manda para o laboratório. Lembrando que a clínica é soberana. Não é do exame, opa, tá baixo, o que você está sentindo? Não é. O que você está sentindo? Vamos olhar o exame. Entende? É sempre da clínica pro laboratório, não do laboratório para a clínica. Então o sujeito já reclamou de tudo isso. Aí você vai e dosa esses exames referentes à testosterona. E bingo! Essa testosterona veio baixa. Aí surge agora uma necessidade de tratamento. Quando surge uma necessidade de tratamento, a gente vai pensar,
será que eu estimulo a produção natural dele ou se eu já faço a testosterona, a administração da testosterona? E lembra que o hormônio, basicamente, tem dois probleminhas. Existe um problema da falta e existe um problema do excesso. Basicamente isso. Lógico, na prática, existem várias outras coisas que a gente tem que pensar. Então, se esse sujeito está com falta, eu tenho que repor para ele. Só que eu não vou repor em dose suprafisiológica, não. Eu tenho que dar o que ele produz. E o que o homem produz? Cerca de 70 miligramas por semana, que vai girar em torno ali do exame dele de testosterona total, entre 300 ou 250 até 800, 900, vai depender muito, nanogramas por decilitro, vai depender muito do laboratório. Já as mulheres vão produzindo uma média de 5 miligramas por semana, que vai girar em torno de 20 a 90 nanogramas por decilitro no exame, pensando em testosterona total. Então, a mulher produz muito menos, mas a mulher vai ter essas funções da testosterona basicamente iguais à do homem. Só que no homem, o hormônio testosterona, ele é mais prevalente e ele tem a sua maior importância. Assim como o estradiol é mais importante para a mulher, mas existe uma grande importância do estradiol para a gente. A diferença é a quantidade e a importância. Beleza, então detectamos que esse exame de testosterona está baixo, surgiu a necessidade de repor, a gente sempre pensa como que a gente vai melhorar esses níveis de testosterona, repondo essa testosterona ou induzindo a sua própria produção. Aí a gente fica nesse impasse. Normalmente a gente faz uma primeira escolha de induzir a sua própria produção. Induzir a sua própria produção, seja com CERM ou seja através de agonista de gonadotrofina, como por exemplo o HCG, que você encontra como Choriumon, ou o Ovidrel, né, na farmácia. Lembra que do ponto de vista médico é muito deselegante mandar o paciente comprar um Vetcor ou um Choriulon em loja veterinária, ainda que são similares, né? HCG, o H é de humano, só que fica deselegante. E esse médico, se der algum problema, ele pode sofrer algum problema aí do ponto de vista do CRM. Mas enfim, então a gente fica nesses impasses, né? Ou trata estimulando, ou trata diretamente com a testosterona. E isso acontece. Só que também a gente tem que entender por que essa testosterona está baixando. Estresse abaixa testosterona. Não seria melhor eu resolver o estresse dele? Algumas deficiências hormonais ou alterações hormonais abaixam testosterona. Esse cara tá aromatizando muito. Não é melhor, em vez de eu dar testosterona para ele, eu regular esse processo de aromatização? Às vezes ele está usando, por exemplo, a mulher, por exemplo, está usando um anticoncepcional que abaixa a testosterona. Tá, se eu tenho que melhorar essa testosterona dela, será que não é mais interessante eu tirar esse anticoncepcional e deixar com um outro método anticonceptivo não hormonal? Enfim, a gente cria essas várias e várias possibilidades de tratamento. Só que, reforçando, isso tudo é multifatorial, depende de muita coisa. Ok, esse é a maneira de que o cara precisa, seja ele jovem, porque ele pode acontecer ele jovem, ele está passando por alguma situação que está caindo a testosterona dele, e existe as condições da idade mesmo, fisiológicas, é normal que comece a cair os níveis de testosterona, é o que a gente chama de forma mais moderna, DAEM, né, que é a famosa andropausa. Esse hormônio ele tem as pausas hormonais, ele tem queda hormonal que vai impactar na qualidade de vida dele e a gente vai ter que fazer um tratamento, abordar desse tipo de situação. A segunda situação é a que você se encontra provavelmente. Dr. Jorge, eu entendi, eu não preciso, e isso de reposição de testosterona é o que a gente chama de TRT, terapia de reposição de testosterona. Então é para quem precisa, não é para quem quer. E isso, se o médico detecta que esse cara precisa, o médico não vai pensar duas vezes e vai passar para ele. A questão é, Dr. Jorge, eu sou aí paquitão, né? Mas quero ficar mais, quero ficar fortão, tô aí com meus 25 anos, quero usar uma testosterona. Meu amigo, entenda que agora já é outra situação. Não é que você precisa, é que você quer. E é aí que a gente vai pontuar. Será mesmo que vale a pena você utilizar? A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte:
Resultado. Resultado. Vamos pensar num resultado de hipertrofia muscular, ganhar músculo, ficar forte. O que depende desse resultado? Muita coisa. Um deles é o treino. Lógico, você tem que treinar para romper fibra muscular e nesse rompimento, descanso, construção, rompimento, descanso, construção, dieta adequada, você vai tendo hipertrofia muscular. Segunda coisa, já adiantei, é a dieta. Não adianta você querer ganhar músculo, sendo que você está comendo pouco ou comendo errado, você tem que comer certo. Adianta você querer ganhar músculo e você não está descansando, porque como você já sabe, o descanso é fundamental e talvez os melhores remédios e fatores limitantes para o processo de hipertrofia, que é o que vai limitar a pessoa se ela tem um sono inadequado. A pessoa, por exemplo, está com uma depressão, está com estresse, está com ansiedade, isso vai limitar demais. E se ela tiver alguma deficiência hormonal, metabólica, isso também vai limitar. Então, é muita coisa que está envolvida no processo de hipertrofia muscular, quanto meramente, quem dera que fosse só testosterona, usasse testosterona e resolveu. Não, é a cerejinha do bolo. Eu vou te dar um exemplo para que você nunca esqueça, que eu gosto de dar com meus pacientes. Vamos imaginar que a gente tem que construir uma casa. E a construção da casa de forma análoga, é a construção do músculo, é ficar forte. Basicamente, lógico, eu estou sendo extremamente simplista, o que eu dependo para a construção dessa casa? Eu dependo de um projeto. Não dá para a gente fazer uma casa do nada, eu dependo de um projeto. Eu dependo também de pedreiro, concorda? Eu dependo também de tijolo. E eu dependo também de cimento. Beleza? Eu dependo dessas 4 coisas basicamente. O treino, você vai entender que ele funciona como um fator sinalizador. Você está aqui, você de repente, do nada, você começa a pegar um peso de forma orientada, direcionada. Poxa, hoje eu vou treinar bíceps. Então, toda hora que eu faço um treinamento resistido contra a gravidade, eu estou rompendo fibra. Rompi fibra muscular, rompi músculo, lesei músculo, está doendo. Então, gera um processo inflamatório ali. Tanto é que você tem todos os sinais cardinais da inflamação. Dor, calor, rubor, propriocepção, eritema, edema, gera tudo isso. Então, gerou tudo isso, é como se fosse esse processo inflamatório sinalizando para um processo hipertrófico, falando assim, corpo, opa, vamos hipertrofiar ali. Tem proliferação ali, mobilização de células satélites, enfim, não vou entrar aqui na parte de fisiologia. Então entenda que o treino, se é um sinalizador, eu vou comparar ao projeto que o engenheiro fez para essa construção dessa casa. Que a construção da casa, eu já te falei que é a construção do músculo. Os pedreiros, vamos agora imaginar que os pedreiros é o hormônio. Então, quanto mais pedreiros, mais rápido eu construo essa casa? Pode ser que sim. Então, quanto mais hormônio eu usar, mais rápido, mais efetivo eu vou ter um ganho muscular? Pode ser que sim, só que a gente tem que considerar como um todo. O tijolo, vamos imaginar que é o receptor androgênico. Lembra que eu já te falei que o receptor androgênico, a gente liga o hormônio no receptor androgênico para desempenhar uma função. Então não adianta nada eu ter 1 zilhão de pedreiros se eu não tenho tijolo, não vai adiantar de nada. E vamos imaginar também que agora a dieta, que é onde você vai dar o alimento certo, na hora certa, na quantidade certa, para o objetivo certo, o alimento ele vai servir de cimento, para cimentar aquilo lá e você subir sua casa. Então também não adianta você ter muitos pedreiros, você ter tijolo e não ter cimento, entende? Então é toda uma composição. Então entenda, bota sempre isso na sua cabeça, pense como um todo, não seja tão reducionista e resumir o resultado basicamente só ao hormônio. Então o que eu te sugiro? Corrija tudo o que está em volta desse resultado e depois pense em contratar pedreiro.
Às vezes custa caro contratar pedreiro. Às vezes você não precisa de tanto pedreiro para construir sua casa. Vai te economizar mais. E economizar, agora de fazendo uma analogia, economizar do ponto de vista de saúde. Eu não estou falando que pedreiro não deve ser utilizado ou você não deva contratar mais pedreiro. Mas é importante você ter essa consciência. A testosterona, como eu falei também, não é assim, quanto mais, melhor. Não é assim. Imagina, se você contrata mais pedreiro, você tem um gasto a mais, existe pedreiro que não vai fazer a função dele, vai te dar trabalho, dor de cabeça. É isso que a testosterona faz. Quando você usa num excesso, em vez dela, grande parte vai ser utilizada para construção muscular, mas outra parte vai fazer arruaça, caindo cabelo, crescendo próstata, crescendo acne, aumentando a oleosidade da pele, engrossando voz, né? Nas mulheres, por exemplo, vai construir tudo isso. Por isso existe a hora certa de estar utilizando. O sujeito tá dessa grossura, pesando 60 quilos, tá aqui, tô aqui para você me passar uns anabolizantes, um ciclo. Poxa, meu amigo, você não sabe, cara, você não pega nem, você não pega nem o seu peso no supino, você não agacha nem com o seu peso. Como que você quer que usar uma testosterona? Não é mais efetivo você corrigir a base, corrigir essa base e utilizar o hormônio como um fator de cereja do bolo, um hormônio amplificador de tudo isso que você está fazendo? É muito mais inteligente. Então, quanto mais músculo, mais receptor androgênico, mais responsivo você fica à testosterona, ao esteroide anabólico. Quando a gente pensa nas meninas, como eu falei, menina produz muito menos que o homem. Se o homem produz em torno de 70 miligramas por semana, a menina 5, olha só a diferença. Então a mulher ela é mais sensível ao efeito androgênico do hormônio, ou seja, ela tem mais colateral. Ela não é tão responsiva. O homem, quando você dá a testosterona na hora certa, opa, ele vira outro. A mulher, ela enche colateral, ainda que ela está tendo resultado, piora a sensibilidade à insulina, fica mais compulsiva, fica mais irritada. O ajuste é muito mais fino. Lógico que existem hormônios que são mais adequados para a mulher. E existem hormônios que são mais adequados para o homem, né? Então é isso que eu queria discutir com vocês. Existem pessoas que vão precisar dessa testosterona. E eu fiz o passo a passo como que chega nessa necessidade de se fazer uma TRT. Existem pessoas que não precisariam dessa testosterona, só que querem fazer para ficar mais forte, para ter um treino com mais força, para ter uma recuperação melhor, para ter uma libido melhor. Já é outra história. Isso não é para quem precisa, não é para quem quer, é para quem pode. É para quem pode. Perfeito? Então é isso que eu coloquei, né? Isso que eu queria que vocês entendessem para a gente começar a introduzir esse assunto de hora certa de utilizar, e a gente também vai discutindo alguns outros assuntos aqui. Então por isso que eu vou deixar algumas perguntas aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Doutor, como resolver ginecomastia causa por trembo? Adoro esse trabalho, valeu. Ginecomastia causada por trembo. Vixe, isso aí é um pano pra manga, né? Primeira coisa, como que a gente entende a ginecomastia? Ginecomastia é o desenvolvimento da sua glândula mamária no homem, né? A glândula mamária não tem tanta função pra gente. Alguns dizem aí que pode ter uma função de nutrição da areola, né? E tem realmente, mas não tem tanta funcionalidade. Então existe condições ali fisiológicas, condições patológicas, condições causadas que vão aumentar esse desenvolvimento da glândula mamária. Dentre elas, as condições de idade, como por exemplo o bebezinho pode ter ginecomastia pela passagem de estrogênio da mãe, o adolescente pelas transições hormonais, o idoso pelas deficiências hormonais. Existem condições patológicas que vão causar ginecomastia e vamos chegar realmente à condição mais causada, mais comum de ginecomastia, que é secundária ao uso de esteroide. Quando usa o esteroide de uma forma
inconsciente, mal remanejada e mal controlada do ponto de vista de estrogênio, prolactina, progesterona, enfim. Ok, você utilizou uma trembolona. A primeira coisa que a gente vai ter que pensar é que trembolona, como que a gente faz uma trembolona? Você pega a testosterona, tira o carbono 19, então você vai chamar ela de nandrolona ou 19-nortestosterona, e você faz agora duplas ligações para colocar essa molécula mais anabólica ainda. Então você formou agora a trembolona, e a trembolona ela é enquadrada dentro de hormônios que são classificados como 19-norprogestágenos, que são progestágenos, ou seja, são substâncias que agem como se fosse progesterona, sem o carbono 19, oriundos da testosterona. Essa é a característica da trembolona. É um medicamento que tem na farmácia? Tem com receita médica? Não. É um medicamento de uso veterinário, era feito para engorda de boi, de implantes subcutâneos. As pessoas diluíram isso em solventes e começaram a aplicar de forma intramuscular, começaram a ter uma puta de um ganho de massa, e isso começou a ser utilizado aí de forma recreativa. Então, primeira coisa, você está utilizando uma trembolona. Se você está utilizando uma trembolona, você foi e buscou essa trembolona agora no mercado paralelo. E quando você busca no mercado paralelo, a gente sabe, não tem certeza absoluta que aquilo lá é trembolona. Então a gente fica com esse impasse. Você pode estar utilizando uma testosterona e causou uma ginecomastia, né, por aromatização, por exemplo. Você pode estar utilizando uma nandrolona ali, causou uma ginecomastia, às vezes por hiperprolactinemia, enfim. Então a gente não pode jurar de pé junto. Agora vamos supor que você jura de pé junto que era uma trembolona mesmo. E isso, um médico capacitado vai observar isso nos seus exames. A trembolona, ela tem algumas características. Ela é anabólica? Ela é anabólica. Ela é androgênica? Isso é questionável, tá? Só que isso é um outro assunto. Que ela não é tão androgênica. Ela é estrogênica? Não. Ela não causa processo de aromatização. A trembolona ela não sofre o processo de aromatização, porque a aromatase ela depende do carbono 19 para se ligar e fazer a reação dela. Então, como não tem o carbono 19, ela não acontece o processo de aromatização. Só que a trembolona ela tem um efeito progestagênico. Então, olha só. Essa ginecomastia por trembolona, ela é de característica estrogênica, seja ela estradiol ou estrona, por exemplo? Não é. Só que também a gente tem que levar em consideração que normalmente o indivíduo não usa só trembolona, ele usa com pelo menos uma testosterona, e essa testosterona que pode estar causando a ginecomastia por estrogênio. Isso é uma coisa. Segunda coisa, a trembolona, como eu já te falei, ela é um 19-norprogestágeno, ou seja, ela funciona como se fosse uma progesterona, de forma sintética. E progesterona, existe receptor de progesterona na sua glândula mamária. Então, ela pode interagir ali, causar ginecomastia por efeito progestagênico. A trembolona, ela pode causar um down, né, um efeito negativo sobre os seus níveis de dopamina. Por isso que a pessoa fica um pouco meio sem sentimento, pode ter uns estresse, que é o que a gente chama de rage. Só que essa baixa de dopamina, a gente lembra que tudo que a gente faz com a dopamina, a gente faz com a prolactina ao contrário. Então, prolactina quando sobe, lembra que a mulher, né, a mulher... É importante a prolactina para a mulher produzir o leite, desenvolver a glândula mamária dela para produção de leite. Então pode ser que por aumento de prolactina a pessoa ela esteja desenvolvendo uma ginecomastia, né, por hiperprolactinemia, que normalmente tem galactorreia associada, que é sair leite também. Então quando aperta, né, dói, mas pode até sair leite. Só que existem alguns fatores confundidores no tratamento da ginecomastia de trembolona. Faço, Xuxa, é o que eu mais faço, é atendimento online. Existem alguns fatores confundidores. Link na bio, tá? A trembolona, pela quimiosimilaridade, ela é entendida no exame como se fosse estradiol.
Aí o sujeito chucha inibidor de aromatase, sendo que não precisaria. Então, assim, é uma ginecomastia chatinha de tratar, tá? Porque existem vários fatores confundidores aí nesse processo, tá? Bom, vamos ver aqui. O doutor pode falar sobre o uso o ECA? O ECA é efedrina, cafeína e aspirina? Posso, hein? Vamos lá. Normalmente é um termogênico potente, né? Por que a gente usa isso? A cafeína é uma xantina muito utilizada aí para praticantes de atividade física ou pessoas comuns, né? Lembra que existem receptores que a gente chama de receptor de adenosina, né? Então existem receptores de adenosina. Quando a adenosina ela tem a sua função, deixa o indivíduo mais letárgico, mais sonolento. Então a cafeína ela tem um efeito de antagonizar os receptores de adenosina. Então por isso que ela te deixa mais ligadão. Só que associada a isso, a cafeína ela faz uma liberação de catecolaminas. O que são catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina. E obviamente um neurotransmissor assim, ele tem receptor também, é o que a gente chama de receptor adrenérgico, receptor de adrenalina. Basicamente existem receptores alfa e existem receptores beta. Quando a gente pensa em alfa, né, normalmente, dentre as várias funções, acelera, né, o sistema nervoso, né, tem essa ativação do sistema nervoso, faz vasoconstrição, então por isso que vasocontrai, né, fecha um pouco mais o vaso. E existem receptores que a gente chama de beta-adrenérgicos, basicamente beta 1, beta 2 e beta 3. Beta 1 está ligado aí a acelerar o coração e aumentar a força de contração. Beta 2, broncodilatar, e tem também parte dele relacionada à lipólise e termogênese. E no caso o beta 3, meramente ele vai ocorrer tanto um processo de lipólise quanto um processo de termogênese, né? Então a cafeína, por estimular a liberação de catecolaminas, noradrenalina e adrenalina, principalmente adrenalina, pode ligar ali no receptor beta 3, causar termogênese e isso ter o efeito desejado. A efedrina já liga direta, né? Então existe parte da efedrina que se liga direta em receptor adrenérgico. Pode ligar em alfa, pode ligar em beta. Então quando liga no beta 3, causa esse processo de termogênese, né? Que é o efeito dessa combinação. Como é que faz isso, né? Só para título aqui de fisiologia. O processo de mobilização de gordura, né, de lipólise, está mais relacionado com o efeito de estimulação do beta 3, que vai ativar a lipase, hormônio sensível, né, e também triacilglicerol lipase. Então, mobilizar esse processo de gordura, né, e também utilizar a gordura como fonte de energia no processo de beta-oxidação. Só que também, quando a gente pensa, por exemplo, em oxidação de glicose, por exemplo, bom, o processo de oxidação de glicose passa por glicólise, passa por ciclo de Krebs, passa por cadeia respiratória. Lembra que lá no processo de cadeia respiratória, lá na crista mitocondrial, ocorre aquele efeito de circulação de elétrons, né, que vai formar energia, vai formar ATP lá na finalidade dela, no final dessa cadeia de elétrons. Então, quando o beta 3 ele é estimulado, ele ativa o que a gente chama de termogeninas, né? Que são proteínas que a gente chama de UCPs, que elas travam esse efeito de trânsito, né, dos elétrons. Quando você trava um processo de corrente de elétrons, como que a gente chama isso na termodinâmica? Você estudou isso lá no segundo colegial. Efeito Joule, é o que acontece na resistência do seu chuveiro, né? Então, quando você trava esse fluxo de elétrons, dissipa energia na forma de calor, então daí a termogênese. Então, voltando aqui os efeitos da ECA, a cafeína age estimulando a liberação de catecolaminas, a efedrina pode agir direto no receptor beta 3 e a aspirina ela é utilizada mais para controlar os efeitos indesejáveis, né, dessa estimulação, dessa hiperestimulação termogênica, né? Lembra que a aspirina, além de ser um antiagregante plaquetário, ela tem um efeito de
antipirético, né, também. Ela inibe a ciclooxigenase, né, a COX. Então, quando ela inibe a enzima COX, ela pode liberar, ela inibe também a formação de algumas prostaglandinas, então ela tem esse efeito antipirético. Então, para controlar esses efeitos indesejáveis dessa combinação. Só que é uma combinação muito potente, né? Porque você tem o processo de termogênese? Tem. Só que também não depende só disso para o cara secar, depende de restrição calórica principalmente. Só que lembra que pode ligar em alfa e ligar em beta 1, causando aumento de pressão, causando aumento de... a pessoa fica muito agitada, insônia, pode causar alguma arritmia se ele é um cara predisposto. Então assim, não recomendo mesmo, principalmente desacompanhado. Era um termogênico muito utilizado aí no passado, né? Mas assim, não recomendo aí essa utilização. Vamos ver a última aqui. Vamos ver aqui. Bom, vamos fazer a última aqui. Tenho hipertensão, posso tomar esteroide? Matheus, eu acho que não ficou tão claro o que eu comentei aqui, né? Entre o cara precisar e o cara querer. E quando a gente quer, querer não é poder. O esteroide, por si só, ele causa aumento de pressão. Qualquer um. Os diferentes esteroides causam diferentes vias de aumento de pressão. Por exemplo, o esteroide, como por exemplo uma testosterona, a testosterona ela pode se ligar em receptor de mineralocorticoide. Ela tem todos os esteroides, né, seja sexuais, seja mineralocorticoide ou glicocorticoides, eles têm uma quimiosimilaridade de estrutura. Então um pode ligar em receptor do outro. Então quando a testosterona ela liga em receptor de mineralocorticoide, reabsorve sódio. Existe uma unidade funcional lá no seu rim, que é o néfron. Então lá ele reabsorve sódio, joga sódio para dentro do seu corpo. Sódio aumenta a pressão osmótica, ou seja, puxa água. Quando puxa água para o seu vaso sanguíneo, imagina que você tem uma mangueira e você abriu mais a mangueira ainda, para passar mais água ainda. Tem mais água ali dentro daquela mangueira. A sua pressão vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. Lembra que pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Então, diretamente proporcional, eu aumentei a resistência vascular periférica, então eu aumento também a pressão arterial. A testosterona também, quando o cara está mal remanejado, a testosterona ela pode se converter excessivamente em estradiol, e o estradiol tem esse poder ainda mais de causar retenção. A testosterona ela tem um efeito hematopoético, né? Então ela pode aumentar a série vermelha do sangue, a parte sólida do sangue, aumentar o hematócrito, aumentar o risco cardiovascular. Você já é um cara que já tem pressão alta, então o seu risco cardiovascular por si só já é mais alto. Você é um cara que por aumento de pressão, e principalmente não sei que nível que está esse controle que está essa pressão, você tem algumas disfunções vascular e cardíaca, né? Então você tem uma propensão à hipertrofia do ventrículo esquerdo, causando aí um processo de propensão a alguma insuficiência cardíaca, dentre outras patologias. Honestamente, não recomendo, né? Bom, vamos à última, só para a gente finalizar aqui. Deixa eu pegar aqui. Alguma aqui também eu não falei, né, dentro dos stories aqui. Bom, é possível parar de usar após um tempo, usar hormônio, né? E voltar ao eixo natural? Sim, senhor. Existe um eixo de produção da sua testosterona, né? Que é o eixo hipotálamo, hipófise e testicular. Eu falo isso aqui todo vídeo que a gente vai explicar eu falo. Lá no seu hipotálamo é produzido um hormônio chamado GnRH, que age na hipófise liberando o LH e o FSH. LH age nas células de Leydig do testículo produzindo a testosterona. Testosterona faz o feedback negativo com o próprio eixo. Ela inibe a sua própria produção. Por quê? Para fazer o controle, beleza? Você usa o esteroide, dose suprafisiológica. O que é uma dose suprafisiológica? Acima de 70 mg por semana, já é suprafisiológica, acima do que você produz. O
que seu corpo pensa? Poxa, eu tô dando tudo danado para produzir os miseráveis 70 miligramas por semana para esse cara, para ele manter a testosterona dele funcional. Ele tá mandando para dentro 250, 500 miligramas, 600 miligramas de testosterona. Eu não sou bobo, eu quero economizar energia, eu vou parar essa produção. Então ele inibe o próprio eixo. A sua testosterona exógena que você está usando inibe o próprio eixo. É aí que você se encontra num processo de diminuição de NH, diminuição de LH, diminuição de FSH e diminuição de testosterona que você produz endógena. Só que um dia você vai e para de utilizar essa testosterona. Você vai ter dois caminhos. Um caminho é você estar acompanhado, né, ter um acompanhamento médico que, ao descontinuar essa testosterona, o médico ele vai fazer forçadamente a restauração desse seu eixo, né, da sua própria produção natural. Ele vai forçar com alguns medicamentos que são utilizados dentro do contexto de clínica médica. Pode ser que eu tenha que te colocar alguma testosterona base só para manter algumas funções nesse déficit temporário que você está enquanto eu vou trabalhando para restaurar o eixo. Existem várias possibilidades de tratamento. E existe a possibilidade de você não ter um acompanhamento médico, fazer pelos cocos, descontinuar de uma vez e você deixar o seu corpo mesmo produzir novamente a sua testosterona endógena. Que acontece? Como eu falei para você, a testosterona ela faz um processo de feedback negativo com o eixo. O que é feedback negativo? É retroalimentação negativa. Ela inibe o próprio eixo quando ela está em níveis aumentados. Quando ela está em nível baixo, que é a situação que você se encontra, ela faz um efeito contrário. Ela faz feedback positivo. Ela começa a falar, começa a produzir aí que eu tô faltando. Ela faz isso. Então, estimula os níveis de NH, estimula os níveis de LH e FSH até estimular os níveis de testosterona endógena. Até aí vai um processo, vai depender da sua individualidade, da dose que você utilizou, por quanto tempo você utilizou, se você está comendo bem, se você está treinando, se você está tendo estímulo de produção natural, uma pancada de coisa. Mas demora um tempo, não sei te precisar quanto tempo que vai demorar para você. Só que o grande problema é que você fica nesse tempo todo numa situação de déficit de testosterona. E testosterona, como eu já falei para você, ela tem várias funções. É aí que o cara perde massa muscular, que o cara ganha gordura, que o cara começa a estabilizar muito o humor dele. Testosterona, ela deixa o humor mais estável. Então, quem está com déficit pode ter um efeito mais depressivo. Então, você fica com a famosa depressão pós-ciclo, porque a testosterona age nesse sentido de estabilização de humor. Nessa linha de raciocínio, por isso que muitos casos de depressão estão sendo maltratados com antidepressivo porque não foram pedidos exames de testosterona, tá? Então muitos homens e muitas mulheres também vêm sendo tratados de uma forma errônea. Então, demora por esse efeito de estimulação da própria testosterona por feedback positivo. Você sofre muito, né? Pode sofrer muito por semanas, por meses ou até por anos, né? Vai depender de cada caso. Mas você mesmo restaura sozinho. Existem situações que o seu eixo fica tão inibido que você não vai estimular, né? Então, cada caso é um caso, mas via de regra, pensando num cara jovem igual a você, um adulto jovem, não sei quantos anos você tem, mais idoso você não é, o seu eixo restaura novamente, via de regra, com muita dificuldade. E é isso aí, meus amigos. Eu espero ter contribuído aí com o seu conhecimento. É um assunto muito vasto, é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas e horas discutindo. Continue acompanhando essas lives. Semana que vem tem outra live. Se você não me segue no Telegram, siga lá no Telegram. No Telegram é um canal que eu disponibilizo. Somos mais de 2.200 pessoas lá dentro, onde a gente tem uma possibilidade de discutir coisas um pouco mais complexas, né? Coisas assim que não é que não vale tanta pena
discutir no Instagram, mas não é a ferramenta mais adequada. Então a gente passa a discutir lá no Telegram. E o Telegram tem a vantagem que tudo que vai acontecer eu vou avisar lá no Telegram. E o Telegram também é o tomador de decisão dos temas da live. Então, se você está no Telegram, é como se fosse aquele programa antigo lá da Globo. Você decide. Então, você decide o final, você decide o tema da live, né, da próxima semana. Que eu posto lá, vocês votam e o mais votado a gente passa a discutir aqui. Então, ó, eu espero ter contribuído. Obrigado aí por ter acompanhado até agora durante essa 1 hora discutindo esse assunto de esteroide. Espero ter contribuído, espero ter te ajudado. Continue me acompanhando, porque eu passo conteúdo todos os dias nas redes sociais. E agradeço muito. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês e até amanhã, que eu vou passar mais informação ainda. Tchau, tchau!